Olá! Vamos falar sobre Bunny? Ah, mas eu não gostei de Bunny. Uá, mas vai gostar agora! Bom, eu particularmente adorei esse livro, mas a verdade é que eu não acho que ele seja para todo mundo. Ele é bem louco, bem diferente e eu acho que se você não gostou, tá tudo bem. Isso só significa que talvez você ainda não precise de uma avaliação psiquiátrica. Então, primeiro quero contar para vocês sobre a história desse livro. O livro conta a história de Samantha Heather Mackey, que é uma estudante de mestrado. Ela fez a faculdade e depois ela foi fazer o mestrado em uma faculdade muito renomada na área daquilo que ela estuda, né? Que aqui está descrito como se fossem artes narrativas. Durante esse mestrado dela, então, ela vai fazer parte de um seminário, que seria um encontro praticamente semanal dela com mais algumas alunas desse mestrado, com uma professora para discutirem os textos que elas escrevem durante os semestres. Esse seminário é formado por ela e mais 4 outras meninas. Essas 4 outras meninas formam um grupinho, já desde o primeiro semestre elas são assim, um grupinho de menininhas muito patricinhas, que você poderia descrever como se fosse as meninas de Meninas Malvadas. E então elas são um grupinho super bonitinho e fofinho. Elas são super patricinhas, todo mundo conhece elas, elas super se amam, são super arrumadinhas, jeitosinhas, usam vestidinhos, coisinhas fofinhas. E a Samantha tá lá, perdidaça, nesse grupo de seminário. Então, quando o livro começa, a gente tá ali no começo de um novo semestre. A Samantha já participou desse seminário no semestre anterior e agora vai começar o segundo semestre. A cena inicial é ela numa festa de abertura, inauguração desse semestre, e ela tá ali porque, obviamente, ela precisa participar de algum jeito. Junto com ela, e aí é importante dizer, tá a melhor amiga dela, que se chama Ava. Essa menina, Ava, não estuda na faculdade junto com a Samantha. Elas se conheceram em um dia que a Samantha foi passear em um parque onde tinha um lago e elas se tornaram amigas. Logo que Samantha conheceu Ava, elas já foram morar juntas, porque Ava disse que a casa da Samantha era muito esquisitona, que ela não poderia morar lá, então elas foram morar juntas na casa da Ava, então elas viraram automaticamente super melhores amigas desde o início. O relacionamento da Samantha e da Ava, a gente pode perceber que é uma amizade muito forte. Elas passam muito tempo juntas e uma, assim, se sacrifica pela outra, faz coisas que a outra gosta, né? Gosta de estar presente nas atividades, então elas sempre estão juntas. Isso é muito legal. Mas também existem alguns níveis de, digamos assim, toxicidade dessa relação, porque a Ava se mostra uma pessoa muito, não somente assertiva, mas também muito exigente em relação a Samantha. Então, desde o começo, assim, a gente percebe um pouco, assim, uma tensão, mas ao mesmo tempo, essa vontade da Samantha de agradar a Ava, já que ela é melhor amiga e é uma pessoa muito importante para ela. Muito que bem, então temos esse cenário em que elas estão numa festa de inauguração do novo semestre. Samantha tá com a Ava ali sentadinha no gramado e do nada, passam as bunnies. E aí passam as bunnies. As bunnies são esse grupinho do qual eu falei pra vocês no começo, que são as 4 outras meninas que participam do seminário com a Samantha. Então, essas 4 meninas passam e aí elas olham, veem que Samantha tá ali sentadinha com a amiga dela e acho que pela primeira vez elas decidem acenar pra Samantha, como tipo, oi Samantha, e aí a Samantha também acena pra elas. Isso é considerado uma cena inédita pra Samantha, visto que elas já passaram um semestre inteiro fazendo seminário juntas e elas que meio nunca ligaram assim pra Samantha, né? A Samantha sempre ficou na dela, elas sempre ficaram entre elas, ali as 4 no grupinho, e tava de boa. Então, nesse momento, as bunnies
começam a acenar pra Samantha e a Samantha acena de volta. E a Ava tá meio que lá, tipo, meu, você é babaca, sabe assim? Porque ela acha que a Samantha não deveria dar tanta atenção assim se as bunnies querem conversar com ela ou não. A Samantha já fica ali um pouquinho mais, nossa, por que elas estão acenando pra mim? Deixa eu acenar de novo, vou ser legalzinha também. E aí, tudo bem. Dias depois, Samantha recebe um convite das bunnies para participar do Sarau Sacana, que é uma festinha que elas criaram e que às vezes tem um convidado especial ou outro, e nessa ocasião a Samantha é convidada. Então, ela vai pra casa, ela não sabe muito bem se ela vai falar sobre isso com a Ava ou não. Ela tá curiosa pra participar, porque ela nunca foi chamada. Então, ela achou que talvez fosse uma oportunidade, assim, de se entrosar um pouco mais com as meninas do seminário. Afinal de contas, ela, no mestrado, com as bunnies, precisa sempre apresentar os textos que ela escreve em voz alta. E querendo ou não, as bunnies dão opinião sobre esses textos, né? Então, assim, meio que pra quebrar o gelo, seria interessante que ela fosse nesse evento. A Samantha resolve ir nesse sarau sacana. A partir daqui, qualquer coisa que eu falar é spoiler, então não daria pra eu continuar falando sobre a história do livro. É interessante sim que vocês leiam para tirar primeiro as próprias conclusões e segundo também porque o descobrimento da história é muito interessante. Então, eu cheguei nesse livro só sabendo isso, porque também é a única coisa que tá escrita na sinopse, tanto na orelha aqui, quanto aqui atrás. E eu fiquei com essa sensação de que realmente é importante que seja lido, porque é uma história muito diferente de qualquer outra história. Então, se você quiser pausar o vídeo aqui e ir ler e voltar, fica ótimo, pra mim tá tudo bem também, porque eu prefiro que se você tem interesse em ler, você vá e descubra sozinho do que se trata essa história. Caso você já tenha lido o livro e quer continuar aqui comigo, agora a gente vai falar sobre as teorias, né? Como vocês sabem, pra quem já leu o livro, o final do livro, acho que o livro é inteiro, né? É um mistério que fica aberto e não tem nenhum tipo de resolução, nenhum tipo de fechamento e nenhum tipo de explicação sobre as dúvidas que a gente tem. Isso impede a pessoa de gostar do livro? Não, eu não impede. Mesmo porque eu, digo a verdade, eu odeio o final aberto. Eu odeio o final aberto. Eu gosto dele especificamente para coisas específicas, como, por exemplo, Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu? Não é nem relevante para a história. Então, nesse sentido, sim, tá tudo bem ele continuar em aberto, né? Essa explicação final, ela fica em aberto, muito que bem. Outros finais em aberto eu não gosto. Eu acho difícil acreditar na história ou me motivar a ler a história se no final eu não vou descobrir nada do que é a minha motivação pra estar ali. Então, se eu tô com a motivação de, por exemplo, ler um mistério pra saber quem é o assassino, eu espero que no final o assassino seja revelado. Com Bunny, não é bem assim que acontece. Não é que tem um assassinato que a gente precisa desvendar, não tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que no final você não vai ter muitas respostas para as coisas que você vai se perguntar ao longo do caminho. Só que nesse caso, eu não acho que isso tira o tempero do livro, porque o livro é muito bom. Então é disso que eu quero falar com vocês agora. O livro, ele já é bom por si, porque a escrita é muito boa. A Mona, essa Mona, a Mona Howard, ela já é uma escritora muito boa no sentido de que ela cria metáforas muito boas, ela cria comparações que são difíceis, elas são comparações assim, óbvias, ao mesmo tempo que você fala, cara, eu nunca pensaria nisso, mas é exatamente isso. Então, as metáforas ao longo do texto são muito boas e são muito afiadas, tá? Outro aspecto bastante interessante aqui é o estilo narrativo dela, porque ela junta muitos pedaços, acaba que vira uma escrita fragmentária, mas na medida certa. Então, ela consegue acompanhar os pensamentos da Samantha no momento em que eles vão acontecendo e ela encaixa esses pensamentos ao longo do texto, sem fazer com que a gente fique perdido. Então não é como Ulisses do James Joyce, que você não sabe quem tá falando, quem tá pensando, quem tá fazendo o quê.
Não, a gente sabe as coisas que estão passando pela cabeça da Samantha, aquilo que está sendo verbalizado, aquilo que talvez seria uma inferência de outra pessoa nos pensamentos da Samantha, e às vezes coisas também imaginativas ou ideias que ela tenha imaginado ali na hora e passam pela cabeça dela, e a escritora também, a narradora, consegue colocar aqui no texto. Também outra coisa muito interessante, mas eu não acho que seja imprescindível pro texto, é o fato de que depois que eu terminei de ler, eu fui procurar sobre outros vídeos para ver as teorias das pessoas, né, o que elas estavam pensando do final do livro, e descobri que talvez, né, esse livro seja uma sátira de Dark Academia. Na verdade, eu nem sabia qual era o gênero Dark Academia, eu acho que eu nunca li nada do gênero, talvez eu tenha lido uma coisa assim 15 anos atrás, que poderia ser Dark Academia, mas não sei se encaixa, e aparentemente é um gênero muito recente. Então, pelo que eu entendi, Dark Academia é tirando da frente os livros, os gêneros de comédia e romance que podem se passar em uma faculdade ou no período da faculdade. Dark Academia seria qualquer coisa obscura ou qualquer narrativa obscura sobre os tempos de faculdade. Então, muito que bem, ela parece que foi uma sátira, mas pra mim se encaixaria no próprio gênero Dark Academia, porque ele é meio que uma ficção dark, assim, ela é obscura, ela é estranha, inesperada, então ela pode muito bem se encaixar nesse gênero. Agora, se ela funciona como uma sátira, eu não sei, porque eu não tenho muita experiência com o gênero Dark Academia. Aqui atrás do livro, a gente vê, primeiro, aqui em cima a gente vê o blurb da Margaret Atwood. Mas a gente sabe como que funciona esses blurbs, né? Então, essa é a escritora de O Conto da Aia, que também, bom, não é um livro que eu tenha particularmente gostado, eu acho que a série funcionou bem melhor, desculpa, mas a verdade pra mim é essa. Então aqui tem um blurb dela, de qualquer forma é uma escritora que eu admiro bastante por causa de suas ideias, né? Eu já li outros livros dela que também gostei. Então, ela fala aqui em cima, Bunny, você é simplesmente genial. Então, meio que fala, mas não fala nada, tá? Então, esse blurb eu desconsiderei. Aqui atrás, a gente tem blurb do The New York Times, e aqui ele tá falando mordaz, divertido, repleto de humor sombrio. O humor sombrio eu consegui entender, mas na hora que ele fala mordaz, eu não consegui entender, porque eu não vejo isso no texto. Eu não vejo ele um texto mordaz. Acho que o texto mordaz, ele também inclui talvez um toque ácido, um toque de crítica ácida, talvez cinismo, ironia, e aqui eu não vejo isso. Na verdade, ele é um texto bem, considerando as partes dark, né, ou tipo as coisas esquisitas que vão acontecendo ao longo do caminho, o estilo narrativo ele é muito fofinho, né? Então, ele é gostoso de ler. As metáforas, como eu já disse, elas são gostosas. O jeito que ela descreve esse grupinho, né? Esse clique das meninas. O jeito que ela descreve a relação entre essas meninas, principalmente as bunnies. Eu acho muito assim, lesbian vibes, mas de um jeito bem gostosinho, sabe? Então, não vejo nada sexualizado, mas eu acho que é um texto assim, que no fim ele traz um toque doce, um toque sensual, sexy sem ser vulgar. Então eu acho um texto bastante sensual, assim, mexe muito com os sentidos e com os sentimentos. E gosto muito desse jeito, eu acho que ele é um texto mais redondo do que mordaz, tá? Então nesse sentido não acredito, mas como eu disse, pode ser uma sátira a um gênero literário com o qual eu não tô familiarizada, e aí por isso que eu não peguei esse toque mordaz. Justo porque o segundo blurb fala mais ou menos a mesma coisa. Cortante como um punhal, certeiro como uma flecha, um romance brilhante. O romance brilhante eu acredito e concordo, tá? Agora, cortante como um punhal, eu não vejo cortância. E de novo, pode ser que eu esteja passando a parte em que esse texto, na verdade, é uma crítica ou uma sátira. Então, nesse sentido, eu fico devendo mesmo. Mas eu acho que ele não... Essa parte de ser uma sátira, ela não tira em nada. Ou ela, você não perde nada, porque o texto continua sendo super completo
por si mesmo. Bom, então vamos para as teorias sobre o final, sobre o texto inteiro. Vamos aí falar um pouquinho sobre as teorias. A primeira teoria que eu quero falar, fantasma, não. Fantasma esquece, não é fantasma. Que fantasma? Aonde fantasma? Fantasma? Como assim fantasma? Não tem fantasma. Porque eu vi algumas pessoas discutindo, falando que talvez a Ava fosse o fantasma, porque tem uma parte ali no começo onde dá a entender que ela e as Bunnies já tinham tido um problema antes e que parece que terminou muito mal. Então, algumas pessoas associaram isso à possibilidade de que Ava fosse uma pessoa que tenha morrido e que daí a Samantha conjurou a Ava de novo através do cisne. Não acho que seja isso. Não acho. Não tem como, tá? Mesmo porque a Samantha nem lembra de nada antes desse 1 ano que ela conhece a Ava. Então, assim, acho complicado. Segunda teoria que eu quero mencionar, Samantha como sendo esquizofrênica. Meu, para de ser louco. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Só lê o texto. E é por isso que o nome do meu canal é Para Ler Tem Que Ler. Você pega o texto, você abre e você lê. Aí você não entendeu, você lê de novo. E aí você lê até você entender. Mas não tem nada de esquizofrenia aqui. Não existe isso. Não existe. Não tem nada que indique que ela é esquizofrênica. Ah, mas tem no final do texto, porque fala aqui no final do texto que a mãe dela tá tentando sacudir ela. A gente vai chegar nessa parte, mas eu não acho que tenha nada a ver com esquizofrenia. Aí, um outro ponto que eu quero mencionar, eu acho que dá pra gente fazer um pouquinho de... tirar um pouquinho de sentido do começo do texto depois que a gente termina de ler. Então, o fato, por exemplo, de Eleanor, que é a duquesa, né? No dia da festa, dessa festa de inauguração, ela parar, olhar pra Samantha e acenar, fica muito claro pra mim, depois que a gente termina de ler o livro, fica muito claro que Eleanor passou, viu ela com a Ava, viu a Samantha com a Ava, percebeu que Ava era uma conjuração, um híbrido, um rascunho, uma queridinha, e ela viu que estava muito bem feito. Então, ela viu as mãos, ela viu os lábios, ela viu os pés. E aí, nossa, ela falou, nossa, tá bem feito, né? Parabéns. E aí foi por isso que ela acenou. E aí ela olhou pra todo mundo assim e falou... E aí todas as Bunnies começaram a acenar. Do tipo assim, olha, você fez uma coisa muito legal. E foi por isso que ela também foi convidada pro Sarau Sacana. Então, essa é a minha interpretação dos fatos. Que ali, ela viu pela primeira vez a menina conjurada junto com a Samantha e falou, nossa, essa menina é muito boa, vou chamar ela pro nosso grupinho. E bam! E dentro disso existem alguns desdobramentos, porque a Samantha, até onde a gente sabe, ela não entendia que a Ava era uma conjurada, era um híbrido. Então só foi descobrir isso quando o cisne apareceu morto, e aí ela passou a entender que na verdade a Ava era uma conjuração que ela tinha feito, né? A mesma coisa com o menino, porque o Max, ela sempre ficou ali na dúvida, será que ele é, será que ele não é, será que ele é o menino do dia que me convidaram pra ser, tipo, a líder do seminário e tal. Então eu acho que até ali ela não tinha entendido o poder que ela tinha de conjurar perfeitamente, coisa que as Bunnies não conseguiam fazer e até ao fim não conseguiram fazer. Então nisso a Samantha se sobressaía. E aí nesse sentido também eu acho que é uma outra ponta aberta do livro, o fato de que a gente nunca vai entender se fazer as conjurações eram algo próprio das Bunnies, que elas faziam ali no Sarau Sacana, ou se era uma coisa própria do seminário. Porque poderia ser que todas as participantes do seminário, né, que seria no caso a Samantha e as meninas Bunnies, fizessem. Talvez a Samantha de uma forma mais inconsciente e as meninas de uma forma mais consciente, porque afinal elas faziam juntas, né? Então aí fica isso no ar. Será que é uma coisa própria delas? E aí, óbvio, tem muita gente que a partir do texto fala que talvez Samantha estivesse imaginando tudo. Tipo, imaginando que ela foi pra essa faculdade, que ela teve essa amiga, que ela encontrou com esse grupo e tudo mais. A gente não tem recursos, porque, de novo, o texto, ele deixa muitas pontas em aberto. Então, cada pessoa, cada leitor, ele pode ir criando as suas próprias teorias, aquelas que se adequam mais ao tipo de leitura que você faz do texto, né? Então, tudo bem, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que realmente existia a faculdade, realmente ela foi pro mestrado, realmente tinha o seminário, aquelas pessoas realmente existiram. Também existe a teoria de que as próprias Bunnies fossem conjurações
que a Samantha produziu. Ou seja, as bunnies não existiam de verdade, elas eram híbridos que ela criou. E por isso mesmo, todas elas se chamavam de bunnies, do tipo conjurações feitas a partir de coelhos. Não sei o quanto disso pode ser confirmado ou não, né? Fica aí o questionamento. Sobre a Ava, a única coisa que eu posso falar é que pra mim, desde o começo, realmente ela era um personagem bastante esquisito, tá? Então assim, por que eu falo esquisito? Porque me pareceu sempre um personagem muito forte, no sentido de que muitas características fortes, assim, beirando tóxico. E ao mesmo tempo ela era muito engessada. Então o tempo inteiro que ela era descrita com as mesmas características. O cheiro de floresta, o cabelo esquisitão, o véu que cobriu o rosto e os olhos de cores diferentes. Então ela é um personagem muito, muito engessado. Até a roupa dela era sempre a mesma. Daria pra entender desde o começo que ela fosse uma conjuração, um híbrido, um rascunho, uma queridinha? Não daria, mas ela sempre foi um personagem esquisito. Acho também que o fato dela ser esquisita também poderia explicar o magnetismo que ela tinha sobre a Samantha. A Samantha era muito apaixonada por ela, no sentido de que ela tinha uma conexão muito forte com ela, ao mesmo tempo que um pouquinho assim era abusiva, porque quando ela começou a sair com as bunnies, ela foi maltratada pela Ava, e aí a Ava sumiu, e aí a Ava apareceu de novo. Então uma coisa bastante esquisita, na verdade, assim, uma amizade bastante meio tóxica, e então eu acho que o magnetismo que ela causava na Samantha não era muito pela Samantha querer agradar todo mundo e querer agradar a amiga que ela tanto gosta, mas pelo fato de que a Ava foi criada a partir de um ideal da própria Samantha, foi criada pela Samantha, ou seja, baseada em coisas que a Samantha iria gostar de ver numa amiga, e é daí que vem esse magnetismo dela. Nesse sentido, as coisas se explicam através da própria essência ou da própria origem, da própria personalidade e constituição da Samantha. E aí não tem muito o que fazer. Outra ponta que fica solta e eu não sei nada do que eu posso falar sobre isso, não tenho ideia, é quando a Ava some, porque ela some por um tempo ali no inverno, que a Samantha fica sozinha, que aí que ela vai naquela festa de Natal e tal. Onde a Ava tava? Mas assim também, por que a Samantha, fica meio estranho, né, que ela fala que ela não lembra como chegar na casa da Ava, né, é muito estranho tudo isso. Então isso é uma ponta que fica solta e pra mim ela fica bem solta mesmo, não existe nenhum tipo de indicação que nos leve a ter uma resposta pra ela. E aí, em consequência, também a parte do Max, né, ele surge e depois ela encontra com ele de novo ali no ônibus naquela noite de Natal, que é aí que ela encontra a casa da Ava. E aí mais pra frente a gente descobre, né, que a Ava tá junto com o Max, então é tudo muito estranho. Mas por um lado também faz sentido, porque Ava e Max são conjurações feitas pela Samantha, ou seja, é como se ela fosse uma parte masculina e a parte feminina, e as duas se unindo ali num relacionamento. Então, por mais estranho que seja, também faz muito sentido, porque são duas produções ou duas criações da Samantha que se encontram e se apaixonam, né? Outra coisa também muito interessante de se notar é o fato de que quando Samantha se une às bunnies, participa do Sarau Sacana, participa da produção ali, dos rascunhos e tudo, é muito interessante essa troca de pronome. A Samantha, ela passa do pronome eu ao pronome nós, e as bunnies todas se misturam. A mais que se sobressai ali é Bunny, a duquesa, porque ela é sempre referida como a líder do grupinho. A verdade é que existe uma troca muito forte do pronome, e Samantha passa ali a ser parte daquele grupo, então o pronome dela troca para nós. E aí nós estamos fazendo, nós estamos falando, nós estamos sentindo, ao invés de ser eu tô falando, eu tô sentindo, né? Então isso também é muito interessante, é uma jogada muito interessante, mesmo porque a gente sabe que ali ela tava sob efeito de drogas. Então, mais pra frente também, outra teoria interessante sobre o reaparecimento do Max na história e também a busca das bunnies pela Samantha. Então, quando elas deixam a Samantha de lado, não quer saber nem nada,
E aí, ao momento em que elas voltam a procurar Samantha, depois das férias, né, quando começa o último semestre da faculdade, coincide justamente com o momento em que Max tá junto com a Ava, tá morando com a Ava e a Samantha, e ele tá fazendo esse projeto lá na faculdade, né? E que no fim a gente descobre que ele tá lá maltratando Bunny por Bunny, fazendo elas pagarem por tudo que elas fizeram com a Samantha. E aí as duas últimas pontas soltas que eu gostaria de mencionar é a cena fatídica, né? Daquele momento em que ela tem que ir pra fazer um encontro de urgência do seminário, e quem tá lá é a Bunny Fosco e o Coelho Leão, né? Primeiro é interessante o jeito como é traduzido, porque eu li na tradução e é muito interessante que se coloque Bunny Fosco e Coelho Leão. Então não sei se o coelho traduzido do leão seria como se fosse rabbit ou se fosse bunny, porque o bunny de Fosco não é traduzido, fica Bunny Fosco, como se ela fosse parte do grupo das bunnies. E coelho-leão indica, naturalmente, o coelho como um animal, né? Se referindo ao coelho-leão, se referindo ao professor dela da faculdade, o orientador dela, digamos assim. Eu achei muito interessante essa escolha de tradução, mas não sei dizer como tá no original aí pra comparar, pra saber o que levou a essa escolha, né? Mas achei interessante esse ponto de vista, de pensar em Fosco como se fosse parte do grupo das bunnies e o coelho-leão se fosse só uma conjuração como os meninos mesmo, pego de um coelho, né, e transformado no professor orientador dela. Essa cena em que eles se encontram, digamos assim, nesse seminário de urgência, ela é muito interessante, porque no final das contas a gente não sabe como é que ela foi feita. A conjuração, ela foi feita pelas bunnies, mas como um objetivo de acessar o maior pesadelo da Samantha, não sei, porque na verdade a gente nem sabe qual seria o maior pesadelo da Samantha, mas obviamente seria uma situação bastante caótica para ela se deparar com os dois professores do mestrado dela falando que o trabalho dela não presta, né? Ou então, da onde veio essa conjuração? Os dois, o Fosco e Leão, da onde eles surgiram? Será que Max fez? Max é uma conjuração, não sei se ele conseguiria fazer. Mas ao mesmo tempo foi ele que organizou esse seminário urgência, não foi? Então assim, fica tudo muito esquisito, mas pelo que parece, ou as bunnies estão querendo se vingar da Samantha, ou então o próprio Max tá querendo fazer mal a ela. E aí, quando Samantha volta pra casa, que vê a amiga Ava tá morta, né, transformada no cisne, há quem diga que, na verdade, não foi a duquesa que fez aquilo, não foi a duquesa que matou a Ava, foi talvez o Max, ou então a própria Samantha. De novo, acho que não existe nenhuma indicação no texto que leve a acreditar nisso, tá? E aí a gente tem que ficar com a palavra do Max, que fala que a duquesa foi lá e fez o que fez. Então, infelizmente, é o que o texto nos dá. Mas eu acho que é o que mais faz sentido. Porque a gente tem que parar pra pensar que Max seduziu bunny por bunny. Então, todas as 4 bunnies estavam umas contra as outras, não eram mais amigas, pela paixão que elas começaram a sentir por Max. Então, a verdade das verdades é que poderia sim acontecer delas irem matar a Ava, porque sabe que Ava é a namorada por quem Max é realmente apaixonado. Então, eu acho que é o que mais faz sentido dentro do que o texto aponta, que elas tenham matado Ava porque estavam muito bravas pelo fato de que ela era a paixão verdadeira do Max. E aí, nisso tudo, então, ao meu ver, é isso. Samantha é sim uma estudante do mestrado, ela participou de um seminário com umas meninas muito doidas, mas aí ela também era doida, porque a mesma coisa que as meninas faziam, ela já estava fazendo também. Então, essa faculdade mexeu com a cabeça de todo mundo, e aí você pode até associar isso um pouco com o que fala, ao que fala a escritora de O Perigo de Estar Lúcida, porque todos os escritores realmente eles têm um teor meio doidinhos, digamos assim, ou psicologicamente perturbados, podemos dizer assim, e eu acho que a arte também requer um pouco disso, dessa perturbação psicológica, para que você crie, né? Então aí a gente pode unir tudo isso e realmente falar, era uma faculdade de artes narrativas, as pessoas estavam meio em busca do texto perfeito, em busca da arte e de viver e experienciar para ter como fazer arte, então nesse sentido as pessoas enlouquecem um pouquinho mesmo. E por fim,
eu quero perguntar pra vocês, porque eu não entendi e juro que eu não entendi mesmo. A última frase do livro, a última cena, é o dia da formatura da Samantha. E aí as bunnies estão lá, todas capengas lá de muleta, cadeira de roda e etc. E Samantha senta no banquinho e vem Jonah pra conversar com ela. E aí, o interessante disso, primeiramente, é que Jonah aponta pro grupinho dele de poetas. Ali, você já fica com uma indicação mais ou menos clara, mas tá ali, de que talvez aquele grupo de amigos do Jonah sejam híbridos feitos, produzidos pelo Jonah. E segundo, e o mais interessante ali, que realmente eu não consegui entender, não consegui tirar nada, é o fato de que no final ela fala e olho pra lama e respondo pra lama. Vou até ler pra vocês, porque pra mim não existe clareza nenhuma aqui, infelizmente. Então, em seguida, porque ela tá ali conversando com o Jonah e tem um cisne. E aí o cisne começa a se aproximar, aí fica aquela indicação, será que ela vai fazer de novo o que ela já fez? E aí prossegue, né? Em seguida, vejo o cisne se afastar sob a sombra trêmula. Você pode ir comigo, disse Jonah, se quiser. Baixo meu olhar para a lama no chão. Claro, Samantha, responde a lama. Eu vou adorar. Vamos lá. Em seguida, vejo o cisne se afastar. Tchau. Você pode ir comigo, o Jonah disse. Então, o Jonah disse, você pode ir comigo se quiser, porque tava falando que ele ia pra lá, pra um lugar e tal. Você pode ir comigo, se você quiser. Baixo meu olhar para a lama no chão. Então, a Samantha pega e olha pra lama. Aí a lama responde, claro, Samantha, eu vou adorar. Tipo, quem falou com a lama? A lama tá respondendo, mas ela não tá respondendo o que o Jonah deveria estar falando, porque meio que ela tá respondendo a pergunta que o Jonah, ou o convite que o Jonah fez, no lugar da Samantha, só que para a Samantha, porque aqui ela usa o vocativo, claro, Samantha, vou adorar. Então assim, sei lá, o Jonah convida a Samantha, Samantha olha pra baixo, vê a lama responde pra Samantha o convite do Jonah. Então assim, fica um pouco esquisito, eu não entendi. Mas eu espero que vocês conversem comigo nos comentários e me digam se vocês entenderam melhor que eu. Não tem problema nenhum, prefiro que vocês me contem, porque eu tô dormindo com essa dúvida todo esse tempo. Bom, então essas são as minhas impressões sobre o livro Bunny. Eu espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos que eu tenha acrescentado alguma coisa pra vocês. Se você assistiu até aqui, mas ainda não leu e tem vontade de ler, vai lá e lê, porque vale a pena. São muitas pontas soltas, talvez com isso que eu te passei aqui, você consiga olhar pro texto de uma forma diferente e ver coisas que eu não vi. Eu acho que o texto vale muito uma releitura, mas não é uma coisa que eu vou fazer de imediato, talvez daqui a alguns anos, tá? E por fim, também queria falar que nesse texto, vocês podem ver que tem muitas referências a outros livros e outras histórias. Eu particularmente vejo muito Frankenstein, no momento em que elas estão lá conjurando os híbridos delas e tal. E também, obviamente, eu vejo muito de Alice no País das Maravilhas. Não só pelo coelho, não só pela referência à toca do coelho, mas também o coma-me, beba-me, tudo isso. Então leva... E também essa própria... E também essa própria atmosfera muito lúdica, imaginativa, esquisita, que parece que você tomou um quartinho de LSD. Então, assim, não sei, eu acho que é tudo muito Alice no País das Maravilhas vibes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, vamos comentar Bunny aqui nos comentários. Fala comigo, eu quero discutir esse livro. Eu tô doida pra que vocês comentem, quem já leu. Por favor, vamos começar e vamos também jogar aí, cuspir um pouco de teoria da conspiração sobre as pontas soltas do livro. Obrigada por ficar comigo até aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.